há mais de 2024 anos, porque provavelmente Jesus nasceu, de acordo com os estudiosos, uns 4 anos antes do chamado ano zero. Isso é muito bom que as pessoas procurem, pesquisem, porque é prova de que é história. E todos os dados que a Bíblia diz são conferíveis pela história. Uma estrela, o período dos reis que é descrito, tudo isto concorda com o que a história diz. Na verdade, a história concorda, porque a Bíblia, ela é a verdade, ela é da autoria do verdadeiro que é Deus. Quando foi, na verdade, o primeiro Natal, foi em dezembro, em março, em abril, ninguém sabe ao certo e não importa. O que importa é que houve o Natal. Jesus nasceu. Deus se fez homem. Quando? Qual data? Celebramos, escolhemos um dia, há muito tempo atrás, há várias tradições, o porquê aconteceu e que a data foi escolhida, não importa. Importante é que tudo aconteceu. E é muito importante pensar no Deus e o que Deus fez naquela noite de Natal. E em João, capítulo 1, versículos 1 e 14, este livro começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é a palavra. A Bíblia, no primeiro capítulo, diz que tudo foi criado através da palavra. Deus fala e as coisas existem, e o texto esclarece. Quem é a palavra? Versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus, na noite de Natal, se fez homem na pessoa de Jesus. Mas a palavra de Deus continua falando sobre o que aconteceu naquele momento, que tudo aquilo significou. E os versículos 4 e 5 ainda do primeiro capítulo de João diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Deus, na noite de Natal, rompeu as trevas com poderosa luz. Mas a Bíblia diz que tudo isto foi fruto do maior de todos os sentimentos, que como ninguém foi anunciado por Deus. E no capítulo 3, versículo 16, num texto que é muito conhecido, e por isso eu quero que todos leiam, e se você está em casa vendo ou sabe, recite comigo também. Vamos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na noite de Natal, personificou o amor que ao céu conduz. E ainda, nesse mesmo capítulo 3, nos versículos 14, 15, 17 e 18, mostra esse Deus encarnado, o que veio fazer neste mundo, movido pelo seu amor. E vamos ver o versículo 14. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus Cristo, conversando com um homem que queria saber muitas coisas, mas que já deveria saber, ele compara o que iria acontecer com ele com aquilo que aconteceu na história do povo de Israel no Êxodo, quando eles estavam fugindo do Egito e lá no deserto, atacados por serpentes. Deus manda que uma serpente de bronze seja erguida e quem olhasse para ela seria curado. E Jesus se compara com aquilo, ele também seria erguido no futuro. E versículo 15 desse mesmo texto, capítulo 3, verso 15, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Olhando para Jesus, aquele que viria e que veio, que foi erguido na cruz. Versículos 17 e 18, que mostram o propósito da vinda dele,
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o versículo 18, vamos ler juntos? Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Na verdade, nascemos condenados, e Jesus veio, e Jesus, que é o próprio Deus encarnado, vem ao mundo para salvar, tirar o homem desta condenação, mas para isso é crer. É crer não apenas que ele nasceu um dia, é crer não apenas que ele cumpriu todas essas coisas que aqui falamos, mas é crer ao ponto de se identificar com ele, reconhecendo que na cruz ele pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Aquele que veio, menino pequeno, veio para crescer, se tornar homem, trazer as mais lindas e poderosas palavras, os mais profundos e verdadeiros ensinos, realizar os maiores milagres, mostrando todo o poder do Deus homem, mas acima de tudo para morrer. Aquele que pecado nenhum cometeu, veio para se tornar pecado e levar sobre si a nossa condenação. A ira de Deus sobre ele foi derramada, ele tomou sobre si por amor. É algo que é complexo para eu entender, por isso eu sei que tudo aconteceu e que eu preciso apenas crer. Natal, que aconteceu há mais de 2024 anos atrás, pode acontecer hoje de novo. Iniciamos em nossa igreja, nesta noite, com as crianças, as celebrações do verdadeiro sentido do Natal. Natal é muito mais do que uma troca de presentes, é muito mais do que confraternização, é muito mais do que uma comida gostosa, um encontro da família, tudo isso é muito importante. Mas Natal é a celebração e o reconhecimento de que Deus veio ao mundo. Na noite de Natal, ele se fez homem na pessoa de Jesus. Na noite de Natal, Deus rompeu as trevas com poderosa luz. É crer que Deus, na noite de Natal, personificou o amor que ao céu conduz. É crer que Deus, na noite de Natal, pisou na terra em direção à cruz para pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Para isso, você humildemente tem que abrir o coração para Jesus. Não apenas tê-lo no momento das dificuldades, mas falar: Jesus, eu creio que o Senhor nasceu. Eu creio que o Senhor viveu, eu creio que o Senhor morreu, que o Senhor pagou o preço dos meus pecados, mas eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo. E eu quero que o Senhor viva no meu coração. Você pode acreditar em toda a história de Natal, mas se você ainda não falou para Jesus, venha e nasça no meu coração, não aconteceu Natal na sua vida. E nós estamos começando essa celebração desejando que todos possam experimentar o verdadeiro Natal, deixando Jesus nascer em seus corações.